Olá pessoal, seja bem-vindo! Hoje eu vou conversar com a paranaense, a escritora, professora, instrutora Marli Dauestella. Marli, seja bem novamente, revê-lo aqui. Ao nosso programa. Muito obrigado por aceitar o convite para conversar conosco. A Marli Dauestella, que é paranaense, mas tem um coração trezitilhense, com certeza. E ela é autora deste livro, um livro que divulga receitas típicas austríacas, chamado de Receitas Austríacas do Tirol Brasileiro. Está na 3ª edição. Exato. Já, não é, Marli? Tirol Brasileiro é como é conhecida a cidade de Trezitilhas. Pode mostrar para aquela câmera ali? Isso. Trezitilhas é conhecida como o Tirol Brasileiro. Exato, por isso o nome. Exatamente. Então aqui tem 112 receitas doces e salgadas. 112 receitas, isso. Não é? Na primeira parte nós vamos ter as receitas dos imigrantes que você conseguiu que colonizaram daqui, Trezitilhas, exatamente. Sim. Foram todas coletadas aqui. São receitas lá dos anos 30 ainda, Marli? Exato. São receitas, digamos, da Oma. Exato. A nossa, traduzindo, Oma é vovó em português, é vovó, né? Exatamente. E como é que você conseguiu resgatar isso, Marli? Olha, foi um trabalho, assim, bem... quase tipo um trabalho de TCC isso aqui. Ah, é? Porque foi um trabalho que foi coletado, todas as receitas, fiz diversas entrevistas com os imigrantes, é claro que não todos eu consegui, sim, mas diversos eu consegui falar pessoalmente. Inclusive tem um manuscrito da receita. Exatamente, ainda? Tem um manuscrito das receitas, diversas delas e as estão fotos em das alemão. Famílias, é isso? Exatamente, a foto da família que mandou a receita. Sim. Às vezes até essa é a dona da receita que mandou. Então eu procurei, além de todas essas informações, através de pesquisas, contextualizar na história e na geografia cada uma dessas receitas. E como é que você conseguiu? Foi colaboração das famílias, das pessoas? Exato. As pessoas, através até da Rádio Tropical também, foi solicitado que as famílias enviassem alguma receita que ficou na memória daquelas famílias. Certo. Aquela receita que sempre era feita e aí você e eram conseguiu lembradas. Colocar isso num livro. Ele é dividido em 3 partes do livro. Inclusive, a família mandava a foto e ainda da onde foi tirada essa receita. Sim. Então, eu fiz todas essas receitas também, Milton. Eu fiz todas elas e fotografei. Então, as fotos também... Você falou que o livro está dividido em 3 partes. Exatamente. As receitas... aquelas tradicionais, antigas. Isso. E depois temos o quê? Essas aqui, então, da parte dos imigrantes. E aqui ainda imigrantes. E aqui, na receita aqui, agora começam as receitas da culinária clássica austríaca. Também austríaca. Exatamente, que eu procurei complementar, certo, além das receitas enviadas pelos imigrantes, aquelas que complementassem e pudessem traduzir aquelas receitas realmente que são típicas austríacas. Então, pelo menos, assim, a maioria delas estão aqui. Aqui até o chucrute eu ensino a fazer. Certo. Então, tem receitas tradicionais da confeitaria, da famosa confeitaria austríaca, e tem algumas que são muito semelhantes à confeitaria alemã também, como aqui o Stollen, né? Germânico, né? Exatamente. E aqui bolachinhas. E na 3ª parte eu coloquei algumas receitas também da minha família. Sim. Você é descendente também, né? Também. De o família meu avô nasceu durante o Império Austro-Húngaro. Ele tinha a certidão de nascimento como vienense. Ele era da região da Galícia. Então, Marli, eu agradeço muito a sua disponibilidade de aceitar. E a gente vai fazer aqui, além da entrevista, da conversa com a Marli,
eu propus a ela fazer uma receita com a gente Exato. aqui, não é? Uma receita que está na página 107, não é? Isso, da terceira edição. Convém lembrar que também algumas receitas, alguns imigrantes mandaram mais de uma receita. Certo. Então, o que eu fiz? Para que eu pudesse, eu utilizei algumas das receitas que pudessem complementar a culinária clássica. Sim. Essa aqui, por exemplo, que nós vamos fazer hoje, é da família Klotz, que é do Hotel Tirol, do qual nós agradecemos muito, né, Milton? Perfeitamente. Por ceder o espaço. O Hotel Tirol sempre nos cede gentilmente o espaço aqui, e aqui tem uma cozinha improvisada, não é, Exato. Marli? Inclusive, já fiz uma outra entrevista que o Hotel Tirol também foi cenário da entrevista, afinal de contas é um ponto turístico, é um ponto charmoso na cidade, Exato. não é, Marli? Inclusive, você está em Três Itilhas agora, por isso nós estamos te entrevistando, você está fazendo oficinas em Três Itilhas, Exato. não é? Eu já fiz 2 oficinas de strudel. Sim. Eu fiz o strudel exatamente como se faz no strudel show lá de Viena. E foi, assim, muito bem aceito aqui. E fiz também uma outra que é pães doces tradicionais da padaria austríaca. Tá certo. E qual a receita, como é que é o nome da receita que a gente Nós vamos fazer hoje? aqui a panqueca do imperador, que é o Kaiserschmarrn. Panqueca do imperador, pessoal. Isso, receita da Dona Hilda Klotz. Kaiserschmarrn. Yes. É um nome meio difícil de falar. Nome meio até difícil. para quem fala, para quem domina a língua alemã. Complementando, esse livro só foi possível com o apoio de toda a comunidade aqui, o consulado de Três Itilhas, Sim. que foi através da dona Ana Lindner von Pickler, Sim. que ela centralizou todos esses documentos para que eu pudesse fazer esse livro. Inclusive o prefácio é dela, né? Exato. Inclusive também, Marli, a senhora cita o meu nome no livro. Exato. Aqui. Quando eu vi a citação do meu nome aqui no livro, sinceramente, Marli, eu fiquei emocionado. Muito obrigado pela referência eu também. lembro, Milton, porque a gente não tem como lembrar aquelas pessoas que incentivam o trabalho da gente, né? Sim. E porque a própria escrita do livro já não é tão fácil, né? Sim. Então, eu acho que com todo esse apoio que eu tive aqui foi essencial. Sim. O Hotel Tirol foi desde o começo, desde a primeira reunião que nós tivemos no consulado com a dona Ana, foi o apoiador, a Secretaria de Turismo, de Cultura, né? Então, a Dirley, então todas essas pessoas que ajudaram a gente. Então, Marli, como é que a gente faz? Quais são os ingredientes básicos dessa panqueca do imperador? Tá, nós vamos utilizar 4 ovos. 4 ovos. Que aqui eu para adiantar, eu já separei as gemas das claras. Tem que separar. Tem que separar, porque as claras em neve, ela vai deixar mais fofinho. Certo. Tá? Com um pouco de sal também? Uma pitadinha de sal, Sim. que ela ajuda também a clara a ficar mais consistente. Açúcar, uva em passa, isso, manteiga, uvas passas e o leite, e a farinha. E o açúcar de baunilha também. Também. Então, agora já temos separado. Temos tudo aqui. Qual é o próximo passo aqui? Aliás, se você está nos assistindo, não se preocupe, a gente vai deixar tudo no final do vídeo, os ingredientes e o passo a passo também. Tá bom, então, Milton. O que temos aqui? Então, a claras em neve vai um pouquinho depois, vamos deixar para lá. E agora nós vamos adicionar aqui a manteiga, o açúcar. Vou colocar aqui já primeiro o açúcar nas gemas. Aí aqui a manteiga, que deve estar em ponto pomada, que é esse ponto aqui. Ela não se desfaz. Então, esse aqui que vai... É para dar consistência. Para dar aquela umidade também. Sim, certo. Ok? Certo. Aqui agora, Marli, enquanto você faz a receita aqui, eu vou conversando contigo. De baunilha. Eu vou conversando contigo, Marli. Ok, então, vamos como é que nasceu a sua paixão por Três Itilhas, Marli?
Olha, eu estive aqui em 2007, foi a primeira vez que eu estive 2007. aqui, que eu estive em Três Itilhas, e eu recém tinha lançado o primeiro livro, que foi um livro que foi assim um teste praticamente, né? Que foi um ensaio, na verdade, para esse livro. E quando eu estive aqui, eu vi que a cidade, ela merecia um livro, especialmente para ela. Foi o primeiro insight assim que eu tive. Sim. E então eu comecei assim já a pensar nesse possível livro. Certo. Só que na época assim foi bem difícil e eu realmente não consegui patrocínio. E então aquele sonho foi ficando, foi indo. Aí eu comecei a... Mesmo assim, eu já comecei a selecionar as receitas. Certo. E quando a dona Ana soube que eu tinha esse projeto, nossa, ela abraçou comigo esse projeto. Sim. E realmente pôde sair por causa desse apoio e de toda a comunidade. Perfeito. Dos imigrantes também, olha, foi assim essencial. Aqui nós vamos bater aqui, ó, pra ele dar aqui uma leve espumada, tá? Não precisa bater assim muito. E essas receitas, quantas tem ao total, Marli? São 112 receitas. Já fez todas? Eu fiz todas para fazer o livro. Todas elas, inclusive a fotografia, são todas minhas. Certo. Porque na culinária, a gente, principalmente nas receitas salgadas, não tem como você chamar um fotógrafo cada vez que você termina uma receita, né? Você fez a receita e já fez as fotos para pôr no livro, é Exato. Isso? Tem alguma que você prefere de todas essas? É difícil. É difícil dizer. Porque, assim, de salgado, teria o goulash, o schnitzel, que são bem típicos. Mas tem também o frango, o molho de páprica, gosto muito. As doces, então, aí fica mais difícil. Sim, com certeza. Essa da capa, né? A torta, a floresta negra, né? Essa deve ser uma delícia. Muito. E essa panqueca do... E tem a saca-torta também, que é a torta mais famosa do mundo. Tem no livro também? Tem no livro também essa receita. Sim. E a panqueca do imperador é apreciada também? Também, é uma receita muito tradicional, tanto na Áustria como na Alemanha. E principalmente no sul da Alemanha. Sim. Mas ela é uma receita que ela é consumida não só, por exemplo, à noite como um lanche. Sim. Ela também é servida como prato principal dessa receita. Sim. Ó, demora então, muito para fazer? Qual o tempo que leva mais ou menos? Olha, assim, em casa, assim, rapidinho, assim, batendo assim, em uns 20 minutos a receita está pronta, no máximo, no máximo. Isso se não falar muito, porque agora. Agora você tem que... nós estamos mostrando também o passo a passo, né? Fica mais difícil fazer. Tem que ter um pouco de concentração. Agora estou tirando a sua concentração. Vamos só, deixa eu ver a sequência aqui, que agora é para... ver se a gente não esqueceu de nada aqui, né? Que são... A gente vai conversando. São muitas receitas, não é? Então tem que ter um pouco de... Aí na 107. Na 107. Isso. Enquanto isso eu vou batendo mais um pouquinho. Eu já passei aqui eu tirei o marca-texto aqui. Marcador, né? 107, é isso? Isso. 107, vamos achar aqui. Marli, quantas vezes você já veio a Três Itilhas? Ai, meu Deus, já perdi a conta, mas é que desde 2007 até agora, assim, então é 1 ou 2 vezes por ano que eu tenho vindo a Três Itilhas. Então, olha só, a Marli é praticamente, eu falei antes no começo, na abertura da nossa entrevista, que a Marli é paranaense, mas tem um coração três-itilhense. Exato. E ela fez esse resgate histórico, né? É um resgate da culinária de Três Itilhas, trazida pelas nossas omas, pelas famílias, primeiras famílias que vieram a Três Itilhas. Então, eu acho que você está de parabéns, Marli, porque é um trabalho que foi difícil, eu acredito,
E você trouxe um resgate, de fato, histórico para Três Itilhas. E hoje socializando com as pessoas do estado de Três Itilhas e do Brasil e até do exterior. Do exterior, né? Inclusive eu tenho muitos exemplares do exterior. Além das receitas, você divulga Três Itilhas. Exatamente, também, não é? Muitas pessoas querem conhecer Três Itilhas por conta do livro. Então, olha, eu acho que a Marli já merece o título de cidadã Três Itilhense, não é? Imagina. Quem divulga Três Itilhas, quem faz um trabalho como esse... Olha, e quem ama Três Itilhas como você ama, não tenho dúvidas que você é uma pessoa merecedora de um título de cidadã Três Itilhense. Então, Marli, vamos lá. Já fizemos aqui a Clara, a Gema também, isso. E agora qual é o próximo passo? Se falta alguma coisa aqui. Agora nós vamos acrescentar aqui o leite, e depois a farinha, né? Na gema vai o leite. Vai o leite aqui. A manteiga está aqui também, né? Já tem a manteiga. A manteiga, está aqui o açúcar e o açúcar de baunilha. Por que tem que ter baunilha? O que é o a açúcar baunilha, de baunilha? A baunilha é, assim, é meio que a característica da culinária austríaca. Ela dá aquele perfume. É um tempero, digamos. Exato. E também, sempre que é 250 ml. 250 ml. A gente vai acrescentando aqui aos poucos. Certo. E vamos continuar mexendo aqui com o fouet. Fouet é o nome desse negócio aí que você usa? Batedor de arame, eu de na verdade. Eu de cozinha não entendo nada, nem de ferramentas. Mas, Milton, seguindo passo a passo ali, você consegue fazer tranquilamente. Eu consigo fazer mesmo não sabendo de cozinha? Faz. Eu consigo fazer em casa? Faz, consegue sim. Eu vou tentar fazer então. Não, e depois aqui você tem uma aula ao vivo, né? Pois é, depois eu sigo. Eu assisto o vídeo em casa. Isso. Tá certo. Então aqui nós misturamos aqui o leite e daí a farinha. Certo. Hoje estamos mais ou menos como o programa da Ana Maria Braga, né? Só falta o louro que já não existe mais, né? Exato. A farinha, quanto vai de farinha mais ou menos? São 200 gramas. 200 gramas. Farinha de trigo. Exatamente. Aí mistura também nessa... Sim. Já tem várias misturas aí, não é? Já está tudo... Só falta aqui a mistura no caso da Claras e Neves. Já vamos deixar aquecendo aqui um pouquinho. Quantos exemplares você já vendeu dos livros, Marli? Olha, na primeira edição foram 1.500 que se esgotaram, diga-se de passagem, em 10 meses. Em 10 meses. Em 10 meses. Foi sucesso. Foi sucesso total. Que bom. E a segunda edição eu fiz 2.000. Demorou mais ou menos uns 2 anos. Sim. Que para um escritor independente, né, é um bom número. É um bom número. Sim. E na terceira edição eu tive a oportunidade de lançar em Viena, durante uma turnê com o grupo Lindenthal, o grupo de danças folclóricas aqui de Três Itilhas. Certo. Então, foi muito bacana. Foi lá em Viena, no Café Foi traduzido Prúquio. ou ficou em português? Não, é claro que para os brasileiros, para né? Os brasileiros para lá. Os brasileiros lá residentes. E aí vai na frigideira. É uma frigideira? Como é isso daqui? É a frigideira. Agora nós vamos deixar ela aquecendo um pouquinho. E aqui nós vamos misturar as claras em neve. Certo. Aqui dá para utilizar aquela regra dos terços que fala, né? Sim. Primeiro 1 terço. Mistura delicadamente. A primeira parte não precisa ser tão delicadamente. É uma massa que forma, não é? Exato. É uma massa que tem que ficar bem fofinha, né? Certo. Você falou antes da ajuda que você conseguiu de muitas pessoas para fazer o livro. Você teve patrocínio? Você conseguiu custear o preço do livro ou não? Olha, na primeira edição eu tive assim uma participação muito boa que a dona Ana conseguiu com alguns empresários. Sim. Aqui a Secretaria de Turismo também conseguiu uma parte e alguns empresários lá de Joaçaba também. Certo. Então foi assim e o que faltou eu na verdade que também investi também. E ainda você está com livros exemplares para venda, Marli?
Sim, sim, é a terceira edição. Sim. Porque você falou do patrocínio. Daí Sim. o que eu recebi, por exemplo, na primeira edição, eu fui investindo na segunda. Sim. E assim por diante agora na terceira, né? E sobrou alguma coisa? Você conseguiu ganhar alguma coisa para Olha, você? é assim, livros, assim, a gente sendo independente e tudo, né? Não é muito fácil, mas eu, graças a Deus, consigo vender bem, né? Sim. Então, assim, depois que a gente vende, assim, 60% mais ou menos a Sim. 70%, começa a render alguma coisa. Certo. Aí, por isso que eu digo, meu lucro está na sala lá ainda. Certo. E onde as pessoas que estão nos assistindo agora, por exemplo, que estão, quem sabe alguém se interessou pelo livro, como é que consegue comprar? Eu tenho aqui diversos pontos em Três Itilhas. Tenho também vendo diretamente, eu mando para todo o Brasil, né? Você vende pela internet? Isso, é só acessar o Instagram, receitas_austríacas, ou pelo meu e-mail também. Então, mas eu acho que hoje em dia o mais fácil é o Instagram, né? Então vamos deixar, a gente vai deixar no vídeo aí. Depois deixa o todos teu endereço, assim, o teu endereço Facebook também. para as pessoas te localizarem melhor. Isso. E quanto tempo vai ficar aqui nessa frigideira? Agora nós ela vamos descansa um pouco, como é que é ou não? Não tem descanso. Agora você coloca a manteiga. Agora vai a manteiga aqui. Ela vai na frigideira. Vai aqui na frigideira. Então ela vai como fosse uma panqueca mesmo. Uma panqueca né? mesmo. Eu já o nome deixei já aquecendo, diz, né? Panqueca do imperador. Mas não é aquela panqueca, às vezes a pessoa confunde com aquela panqueca fininha, né? Sim, é diferente. Essa é diferente. Então aqui vou colocar mais ou menos 1,5 colher de manteiga. Certo. Panqueca do imperador. Isso. Você sabe a história dessa panqueca, Marli? Aí tem duas versões, no caso, para essa... duas ou mais versões, né? Sim. Porque as receitas austríacas, elas têm muito histórias e lendas em torno dessas receitas. Sim. E qual é a história? Então, a história, uma das histórias ou lendas, né? É que o imperador Francisco José, ele estava numa das caçadas dele, né? Ele estava passando e ele se perdeu. Ele se perdeu nas montanhas e achou uma cabana onde ele conseguiu abrigo. E a dona da cabana não tinha muitas coisas para oferecer, só que sempre ovo, farinha, Sim. coisas simples. Tem na casa. É disponível na casa. Sim. Então, fez isso e ele adorou. Adorou. Nossa, ele disse assim, nossa, é uma coisa assim, de nada, uma coisa assim e tão gostosa, né? Sim. E a outra versão... Essa é a história. E agora é a lenda. A gente não sabe. Essa já me parece meio lenda também, não é? Exatamente. Por isso que eu te falei. Histórias e lendas em torno das receitas. Certo. E aí a outra versão é que a Cici, né? A esposa dele, né? A imperatriz, ela sempre era fissurada pela magreza, né? Por ter uma cinturinha fininha. E então ela pediu para o confeiteiro que ele fizesse uma receita bem light. Então essa é uma receita light? Não, aí tem mais agora que vem a história. Sim. Aí o confeiteiro fez essa panqueca, inventou essa receita. Sim. E ele disse assim, não, eu vou servir, né? E ainda essa aqui, o acompanhamento, Sim. ele é com geleia, né? Com compotas, né? Sim, sim. E levou para ela. Quando ela olhou aquilo, ela disse, não vou comer isso, imagine, né? Sim. Essa é uma receita, né, muito calórica, né? Sim, sim. Aí o imperador disse assim, dá para mim. Eu vou provar esse negócio, porque Sim. como era todo retalhado, Sim. essa coisa, assim, né? Que não sabia nem explicar, assim, porque era toda retalhada.
Aí ele se apaixonou pela receita. Por isso que ficou o nome, de qualquer forma. Exato, panqueca do imperador. De qualquer uma das versões, o imperador sempre, no final, ele acaba gostando. Exatamente, o imperador sempre gostou. Por isso é Kaiserschmarrn, né? Exatamente. Uma bagunça do imperador. Uma coisa bagunçada. Traduzindo ao pé da letra seria isso, né? Mas o nome em português é panqueca do imperador. Quanto tempo fica mais ou menos? Tem que ser fogo baixo, tá? Que tem que ter muito cuidado para que ela não queime, né? Então nós vamos ter bastante cuidado nessa hora. Sim, é bom ter uma frigideira que não gruda. Teflon, né? De preferência, né? Sim. Se bem que antigamente não tínhamos, né? Ela em si não é muito calórica, o problema é o complemento. É o complemento, é o mais... E o açúcar também que vai em cima depois, né? Sim. Chega um momento que você tem que virar essa panqueca. Exato. É isso? Mas enquanto isso, vamos colocar já a uva passa aqui. É nesse momento que você pode colocar? Isso. Pode colocar também já direto na massa. Na massa. E também, para quem não gosta de uva passa, é só não colocar, né? É um adicional, um tempero, Exato, né? É o tradicional, na verdade, essa coloca mais ou menos conforme o gosto? A gosto. Até se quiser embeber essas passas no rum, também fica muito gostoso. É mesmo? No caso, deixa já macerando, né? Quando ela começa a dourar embaixo, aí vira. Exato. E também a gente vai olhando assim, ó. Assim embaixo, né? Fica verificando. Exato. Para que não estiver queimando, tá? Ó, aqui ela tá já começando a dourar um pouco mais. Então, é o momento de a gente cuidar e já começar Você a corta virar. ela e vira. Exato. Não vira toda ela de uma vez só? Não, porque não dá, porque a parte de cima está totalmente mole, né? Sim. Então aqui, ó, já está levemente dourada. Sim. Tá. Você costuma fazer em casa essas... Eu costumo. É uma guloseima? É isso? Ela pode ser servida, como falei, no jantar, né? Geralmente é uma receita boa, eu acho. No café da tarde. Pro café da tarde também. Sim. E lá na Áustria, até mesmo a gente vê várias pessoas comendo no almoço também. No almoço também. Até no almoço. Sim. Então aqui a gente só vai cuidando para depois nós começarmos a retalhar essa panqueca. Sim. Depois disso ainda retalha dentro da frigideira mesmo? Isso, dentro da frigideira mesmo. E tem pessoas que gostam também de polvilhar o açúcar de confeiteiro e ainda colocar no forno para caramelar o açúcar. Depende do gosto de cada um. Depende do gosto também, né? E também a quantidade de açúcar daí já fica também não pode muito ser elevada. Diabético, né? Não pode. Açúcar de confeiteiro é diferente do açúcar tradicional? Qual é a diferença? Nós temos o açúcar de baunilha, o açúcar de confeiteiro, o açúcar impalpável, né? O açúcar comum. Sim. E a diferença, por exemplo, do açúcar impalpável ou de confeiteiro é que o açúcar, o impalpável em relação ao açúcar de confeiteiro, ele tem um teor de mais ou menos 4% de amido de milho. Então, essa é a diferença. Certo. Ele, às vezes, demora um pouquinho mais para derreter, né? Sim. E eu prefiro até o açúcar de confeiteiro mesmo, tá? Porque não tem essa adição do amido. Para saber quando está bom é quando está tudo mais ou menos douradinho. Quando está... A massa está toda cozida, né? Ficou firme. Assim, exato. Aqui está praticamente pronto. Sim. Tá? Nós só vamos aqui retalhar um pouco mais aqui ainda. E também, assim, dá para fazer em duas partes isso aqui, tá? Colocar metade da massa e depois fazer a outra metade, né? Aí vai bem mais rápido também. Sim. E uma coisa que agiliza o processo é que se a frigideira tiver uma tampa, então a parte de cima, ela já começa também a cozinhar, né? Então, facilita também o processo. Acelera o processo. Exato. Quem está com muita fome usa esse mecanismo, então. Né? Quem tem muita pressa.
Aqui, vamos só. Tem umas partes aqui ainda que não tá bem cozida, vamos dar mais uma virada aqui. Sim. É uma receita rápida, não é? É, exatamente. Depois que pegou o jeito, né, ela vai rapidinho mesmo. Certo. Marli, eu quero te agradecer pela disponibilidade que você teve Nossa, imagine! de fazer uma receita e ao mesmo tempo dar uma entrevista. Não é muito fácil, né? Tem que se concentrar de duas formas, não é? Não, mas e trabalhar. Eu acho assim, é sempre um prazer, Milton, assim, sabe? Falar com você, as suas entrevistas, então isso aí eu acho que só engrandece, né, o trabalho da gente. Então você pode compartilhar também lá nas suas redes sociais claro, a nossa entrevista. Com não é? certeza, no meu canal, eu tenho o meu canal YouTube também. Você é youtuber também? Também, eu tenho meu canal, tenho muitas receitas gravadas lá também. Como é que é o nome do seu canal? É Receitas Austríacas também. Também? Também, então quase todas as minhas redes sociais. É fácil de achar. Exatamente. Receitas Austríacas, digitou lá, aparece. Exato, e só colocar no Google também, graças a Deus ali tem bastante informação também para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho. Certo. Bom, aqui agora nós vamos empratar, tá? Para como se serve essa sobremesa aqui, essa iguaria. Isso você pode comer assim mesmo e pode comer acompanhado de geleia, Marli. Exatamente. A receita, o tradicional, a receita completa na verdade, com geleia ou sem? Como é que funciona? É com. É com. É com, E aí depende do gosto de cada um, o tipo de geleia. O mais tradicional é o Apfelmus, que é esse mousse de maçã. Mousse de maçã. Exatamente. Esse é o tradicional. Esse é do Kaiser. Do imperador? Isso. É isso? E também... O imperador, pela história, comeu com o mousse de maçã. Eu não sei se geralmente lá já era o mousse de maçã. Porque a maçã lá é muito comum, não exatamente. Na Europa, não é? Exatamente. Mas também nós temos que privilegiar as nossas frutas, né? Que nós temos muitas, né? E eu... Que sugestão você tem aqui além da maçã? Eu tenho aqui a geleia de uva. De uva. Essa aqui é uma geleia mista de frutas e o mousse de maçã. Tá certo. Então, todas elas são caseiras. Isso aí também eu acho que dá um diferencial. Certo. E a outra compota que também é servida lá na Áustria e muito tradicional é com ameixa vermelha. Ameixa vermelha. Ameixa vermelha. É deliciosa. Então, como é que serve? Então, agora vamos servir aqui. Tipo prato fundo mesmo, porque é uma prato fundo não, aqui um prato raso, comum, né? Um prato comum, né? E que ela pode, porque geralmente é uma refeição, né? Uma refeição mesmo. Principal, né? Ou almoço ou jantar. Certo. E aí você coloca essa geleia por cima, é isso? Exatamente. Vamos colocar aqui um pouco dessas compotas. Essa é de uva, não Essa é de uva. E a outra é de várias frutas. Essa é várias frutas. Ou mousse de maçã. Mousse de maçã. Esse aqui é simples de fazer. E aí você coloca esse açúcar por cima, que é o açúcar de... É o charme. Esse que é o açúcar de confeiteiro. Nossa. Milton vai se candidatar aqui? Com certeza. Como é que a gente come isso? Ensina pra gente. Esse aqui vai comendo com licença, junto com Tu usa uma faca, poliana? Isso, uma faca mesmo. Eu vou comer. Vai comendo um pouquinho da geleia. Eu gosto de geleia. Coloca um pouco em cima aqui. Um pouquinho de geleia. Aqui. Vou experimentar. Não vou fazer que nem a Ana Maria Braga, que se esconde atrás do balcão, né? Mas eu vou comer, né? E aí eu queria que você provasse esse mousse de maçã. Porque ele tem um saborzinho cítrico. Ele não é doce, não fica doce. Olha, sensacional. Então... Delicioso. Marli, eu vou fazer em casa.
E não você viu que não é difícil, né, Milton? Não é difícil, é bem... Não é difícil. Para quem não entende muito de cozinha dá como eu, acho que tranquilamente. Gostaria de agradecer imensamente muito ao Hotel bom. Tirol, né? Muito bom. Por ceder esse espaço, a Rádio Tropical, né? Através do Milton, né? Que nos proporcionou essa entrevista. E eu que agradeço, Marlene. Muito obrigado. Obrigada, mais uma Milton. vez, e volte sempre a Três Itilhas quando puder. Com certeza. Com certeza estamos aqui sempre que puder.